Os três maiores inimigos da fé. Tudo bom? Hoje vamos falar sobre os inimigos que põem armadilhas para quê? Para destruir sua fé, para desanimar, para que você não chegue no alvo. E eu vou falar hoje sobre a carne, o mundo e o diabo. São três inimigos e o objetivo deles é o quê? Que você perca a fé, que você desanime. O que é a carne? A carne, a Bíblia fala que nós herdamos uma natureza terrena que veio de Adão, que tem a tendência do mal, do pecado. A Bíblia fala: na minha carne não habita bem algum. E Paulo fala: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão no espírito se inclinam para as coisas do espírito e gera vida e paz. Os que estão na carne inclinam para a carne e gera morte. A carne é o nosso desejo, as nossas vontades, a Bíblia fala que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida, tudo isso procede do mundo e não de Deus, né? E a Bíblia fala que o mundo e essas concupiscências passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, uma coisa que você tem que cuidar aqui tem o mundo, que é o sistema, o diabo, que é o que gera as setas e os pensamentos e influencia esse mundo caído. Mas a carne, nós temos que cuidar que nós mesmos somos o problema. É os nossos sentimentos. E a Bíblia fala: aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, que perder por amor, nascer de novo. Como vencer a carne? Aceitando Jesus como Senhor e Salvador, recebendo o Espírito Santo, que é a nova natureza. E se você alimentar a nova natureza, ela vai vencer, porque a Bíblia fala que em você existe um rio que flui para a glória de Deus. Que Jesus falou para aquela mulher samaritana: do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você recebe a natureza de Deus, que é o que? A força espiritual para você vencer. Jesus falou assim: ó, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus. Jesus estava orando e falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Os discípulos estavam dormindo porque não conseguiam. A carne falava mais alto. A carne é fraca para fazer a vontade de Deus, mas é forte para vencer o pecado. Depois, na hora do problema, na hora que vieram capturar Jesus, os discípulos fugiram. Pedro tentou cortar a orelha. Jesus curou a orelha do soldado, mas ali... E depois Pedro negou Jesus, porque ele achava que ele conseguia, confiou na carne dele. Não, eu não vou te trair não. Mas depois ele traiu. Porque a nossa carne não tem vontade de fazer a vontade de Deus, não tem vontade de orar, ler a Bíblia. Mas quando você se sujeita e se submete, entende, vigia, né? Jesus assim: orar e vigiar. Vigiar é preparar armadilhas contra a carne, contra o mundo e contra o diabo. Então a carne é você mesmo, né? Se você ler Romanos 8, 7, 8, você vai ver ali da carne. Tem várias passagens que falam sobre a carne. Gálatas 5, né, fala que os frutos da carne e os frutos, as obras da carne, na verdade, né, porque a carne quer fazer coisas, né, e ela gosta de fazer o pecado, mas o fruto do Espírito é algo que nasce de você pela presença de Deus, quando você ora, quando você... E a Bíblia fala: enchei-vos do Espírito Santo. Como que nós enchemos? Em oração, cantando, salmodiando, está lá em Efésios 5 ali fala sobre isso, né? Não embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, cantando, louvando, adorando a Deus de coração, dando graça. Quando você se enche da palavra, de oração, quando você vai na igreja, quando você jejua, você está fortalecendo seu espírito, igual Jesus, né? Ele estava no Getsemane orando e ele cumpriu a vontade de Deus. A vontade dele não era ir para a cruz, talvez a carne não queria, bem que ele sabia que era essa a missão, mas ele subjugou a carne pelo poder de Deus, suou sangue ali. Nós temos que suar sangue às vezes, quer dizer, essa carne tem que morrer, esse desejo tem que morrer, e nós fazemos isso não lutando contra a carne, mas enchendo do Espírito Santo, se aproximando de Deus. O mundo, o que é o mundo agora? Eu vou falar sobre o mundo, os inimigos, né? Os três inimigos. O mundo é o segundo aqui. O mundo é esse sistema que está preparado para quê? O diabo, ele criou esse sistema, que é um sistema que está preparado para quê? Para as pessoas pecarem, para as pessoas não querer Deus, para as pessoas pensar contrário de Deus. Então, tem muita filosofia, muito ensino, muita mídia, muitas palavras que vai fazer o quê? Vai atrair você. O diabo o quê? Ele quer te atrair um desejo,
Veja isso, clique aqui, olha isso, essa mulher, esse homem, olha como é que é sarado, ou que é bonito, que é isso, que é aquilo. Faça coisas diferentes e aí você vai gerar um desejo e esse desejo gera, depois a Bíblia fala que é, a concupiscência, né, leva ao pecado e depois o pecado gera a morte. Então são desejos que está aqui, que me atrai, que já está dentro de nós, que é a carne. E se nós fortalecer o espírito, o desejo vai ficar mais fraco, você vai conseguir fazer a vontade de Deus com mais facilidade. Mas o mundo é isso, ele está atraindo, está mostrando, clica aqui, faça isso. É, antigamente o pessoal falava assistir novela, né? Você vai aprender muitos conceitos errados. Aí o crente não assiste novela, mas assiste um monte de série. Que são o quê? Ensinamentos. E lá tem vários tipos de pessoas que estão induzindo ao pecado, ao engano, à prostituição, à malícia, à destruição das famílias, de lares. E é esse sistema corrupto, enganoso e até tenta criar leis contra a palavra de Deus. Então esse sistema é organizado para quê? Para fazer a pessoa ir para o inferno, para fazer a pessoa morrer e sem Deus e sem Jesus. Então esse é o inimigo. Você tem que cuidar da sua carne, que é você mesmo, os seus desejos, do mundo, que é esse sistema organizado para fazer você pecar. E o diabo o quê? O diabo lança setas, ele usa pessoas, usa esse sistema, ele criou tudo isso para quê? Para te afastar de Deus. O que o diabo quer? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele veio roubar o quê? A fé. Ele veio destruir o seu amor a Deus. Ele veio matar seus desejos, suas vontades de servir a Deus. E ele usa isso fazendo o quê? Ele não consegue tirar Deus da sua vida, então ele consegue sufocar você. Né? A Bíblia fala que a semente que foi plantada entre os espinhos é aquelas pessoas que os cuidados com o mundo e a fascinação das riquezas, os deleites da vida ali, né? Sufoca a palavra e fica infrutífera. O diabo ele não precisa tirar a palavra, ele só precisa te encher de coisas. Ele só precisa que você queira algo concorrendo com a palavra. Se tem algum desejo, tem pessoas que é o jogo, tem pessoas que é o sexo, tem pessoas que é dinheiro, tem coisas que não são problema. Você vai ter que trabalhar para ganhar dinheiro, amém? Mas tem pessoas que põem o trabalho mais que tudo, o jogo mais que tudo, os prazeres mais que tudo, os amigos mais que tudo, e aí não busquem primeiro Deus. Na Bíblia fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e outras coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus é o primeiro, você prioriza Deus. E aí você vai organizar sua agenda e quando você organiza sua agenda, você vai ter espaço para Deus, e Deus está sempre forte. E quando você está lendo a Bíblia, você está vencendo o diabo. Jesus venceu o diabo na tentação com a palavra. Né? O diabo falou, olha, a Bíblia diz isso, que os anjos, Deus vai colocar os anjos, mas Jesus falou assim, mas também está escrito, não tentarás Senhor teu Deus. Jesus sempre tinha uma palavra para vencer o diabo. Não só de pão verá o homem, toda palavra procede da boca de Deus. Jesus tinha a palavra, só que ele tinha a forma correta de interpretar a Bíblia. O diabo usa às vezes o engano, a mentira, para destruir. Então esses são três inimigos. O diabo é esse espírito que é alimentado pela carne, pelo desejo, por esse mundo, tenta te levar para longe de Deus. Se você cuidar da sua carne, dos seus desejos, de entender que não é fazer a vontade da carne, mas a vontade de Deus. Se você entender que tudo que você clica e tudo que você entra tem por trás um sistema, seja novela, seja filme, embutido ali um conceito para te levar para longe de Deus, para falar contrário à palavra de Deus, já está no mundo. E o diabo é a seta, é o engano, é momentos em que acontecem situações que vão te fazer pensar, pessoas que o diabo vai usar, e a Bíblia fala que existe uma influência nesse mundo em pessoas, em coisas que tentam te levar. Mas a Bíblia fala que Jesus já venceu. Nós temos toda a vitória e a fé que vence o mundo é a nossa fé. Então Jesus já venceu a carne crucificando, já venceu o mundo, já venceu o diabo na cruz. E quando você tem Jesus, a Bíblia fala que somos mais que vencedores por meio daquele que não nos amou. Toda a vitória já está em Deus, em Jesus e na palavra de Deus. Eles, pois, venceram pela palavra e testemunho que deram e porque não amaram sua vida até a morte. Quando nós entregamos nossa vida, é porque nós entregamos nossa vida para fazer a vontade de Deus, não é mais a nossa vontade. Existe uma disposição de você deixar de se agradar para agradar a Deus e você vai colher o melhor. A Bíblia fala, não tem ninguém que tenha deixado casa, carro, casa, coisas, né, família, pai, mãe. Eu falei carro ali, mas tem outras coisas, né? As coisas simbolizando assim, por amor de mim, bens
que não receba 100 vezes mais nesse mundo e no mundo por vir a vida eterna. Então, quando você faz a vontade de Deus, Deus está cuidando de você. Amém? Então, esses são os inimigos que tentam contra a nossa vida. Aparentemente parece tudo inofensivo, né? Eu sou o problema, não, é a carne. Mas dentro de nós existe um inimigo. No mundo, o sistema é o inimigo, se nós não cuidarmos. Tem coisas boas, né? Não quer dizer que a internet tudo é ruim, ou a Bíblia fala olhar e tudo ficar com o que é bom. E o diabo é o inimigo, ele se disfarça de anjo de luz até para enganar até os escolhidos. Até ele tenta mostrar até uma verdade que parece boa, mas às vezes é mentira. Ele é o pai da mentira. Então, cuidado, persevere, esteja sempre lendo e orando para que você consiga se livrar das astutas ciladas do diabo. E quando você está orando e lendo e confiando em Deus, o Espírito Santo trabalhando na sua vida, você vai ter sempre a estratégia de Deus, a direção de Deus e o poder de Deus para vencer todas as coisas. Porque é pela graça e é pelo poder dele você já venceu. Só basta permanecer na verdade. Em nome de Jesus, né? Se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a palavra que liberta. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Compartilhe as mensagens aí para ajudar pessoas.